Hoje de noite, quer dizer, a gente retomando um pouco aquela ideia da internacionalização, nós vamos estar falando um pouco sobre as experiências de internacionalização. Então, a primeira que a gente vai falar sobre o ICDE, porque na verdade é um seminário Laís e ICDE, é um seminário integrado, e a gente contar um pouco dessa experiência do ICDE e, ao mesmo tempo, a gente ouvir a experiência rica da política de internacionalização da UFRN e ouvir a ex-reitora da UFRN sobre esta política é uma coisa muito importante, né? Eu diria que hoje a gente tem na UFRN as possibilidades totais de trabalhar com internacionalização, com o apoio da SRI, e acho que vai ser legal os alunos conhecerem essa oportunidade, mas dentro de uma perspectiva, para quem não esteve aqui ontem e está hoje, a perspectiva da internacionalização também é que vocês busquem informações que não sejam iguais para todos. Busquem oportunidades que façam com que o seu currículo seja diferenciado do colega da sua turma. Para quem está trabalhando na escolinha, isso é mais fácil de entender. Para quem está estudando no IMD, isso é muito fácil de entender, porque tem uma estrutura que a gente chama de estrutura de Lego, né? Então você tem uma formação, mas você busca alguma coisa diferente, agrega aquilo no teu currículo e você tem uma formação com uma cara diferente. Mas outra forma da gente fazer isso é o reconhecimento internacional de a formação. Tem as questões tradicionais, que é fazer curso de férias, o curso de verão, que são formas de internacionalizar, né? É muito legal quem tem a oportunidade de fazer um summer school, né? Em outro país, traz uma experiência riquíssima, mas não é só dessa forma que a gente consegue a internacionalização e essa formação. Pode ser que você resolva fazer isso através de uma rede de instituições universitárias em que oferecem créditos acadêmicos que você pode incorporar no seu currículo quando você volta. Essa é uma busca, por exemplo, que a gente ontem viu que a Unirede está fazendo de tentar buscar parcerias internacionais que façam com que você possa aproveitar créditos acadêmicos. É bom a gente lembrar, eu acho que no dia de ontem para hoje, todo mundo ficou acompanhando as universidades que foram fechando no mundo e que estão começando a oferecer as suas disciplinas online, né? É muito engraçado porque a maior parte, por exemplo, se fechar amanhã e a professora Carilane resolver oferecer os cursos dela online, ela vai ter muito mais facilidade do que um outro professor que nunca teve a experiência de trabalhar com educação à distância. Mas mesmo assim, ela não tem o material pronto, ela vai ter que preparar esse material. Então, acho que esse momento traz para nós também a perspectiva de que a gente tem que começar a pensar nas universidades de ter formações híbridas e ter repositórios que, em momento de crises que podem ser epidemiológicas, podem ser, em outros países, crises políticas, né? E que a gente precise não poder se locomover de casa, mas possa continuar estudando. A expectativa hoje, vocês devem ter ouvido a posição do ex-ministro de Saúde, se não me falha a memória, do governo Itamar, que é o Adib Jatene, e que é um médico do INCOR em São Paulo, extremamente reconhecido no mundo, dizendo aquilo que a gente tem a expectativa de que nada melhorará em 4 meses. A tendência é que nos próximos 4 meses a gente vá agravando o quadro dia a dia. A gente tem feito algumas projeções que daqui no máximo a 15 dias ou 20 dias o Brasil vai decolar para esse quadro complicado. E cada setor, cada local deve se preparar. Creio também que a Andif já deve estar se reunindo para pensar o que fazemos now, né? Porque simplesmente não dá
para a gente fechar as atividades acadêmicas e destruir o ano das pessoas. Portanto, o corona nos traz desafios que a educação aberta e a distância podem resolver em grande medida. E aí, essa apresentação, que é a da Caroline, ela é a coordenadora de eventos, comunicação, né, e parceria, e ela ia trabalhar uma plataforma, os eventos do ICDE, a importância das atividades do ICDE, como uma plataforma para que a gente atenda ou se direcione para challenges, que é desafios que são conjuntos de todos nós. A vantagem de uma instituição internacional é essa. Muitas vezes você tem desafios que não adianta a gente pensar sozinho no seu país. A gente precisa pensar alternativas em vários países. E algumas pessoas dizem assim: gente, mas vocês não são uma organização que trabalha com educação à distância? Então, para que vocês fazem um encontro presencial? Essa é uma boa pergunta, né? Vamos perguntar para vocês. Se você tem uma organização que trabalha à distância, tem tecnologia, para que as pessoas precisam vir para Natal para fazer o ICDE em Natal? Vamos chutar aqui. O que é? Ó, a nossa menina loura aqui, lá da escolinha, conta para mim. O que você acha? Por que o cara sai lá de Zimbábue para vir aqui na conferência, se ele pode fazer à distância? Bom, acho que a gente foi vendo que tem uma importância significativa o momento de algumas coisas que a gente tem. Uma é, por que a gente precisa se ver? É para estabelecer confianças, relações de confiança, relações de parceria estáveis. A primeira conferência do ICDE que a Caroline foi em Toronto, depois foi em Dublin. E eu acho que isso muda completamente a visão da pessoa do que é educação à distância. E compartilhar, por exemplo, nós vamos estar vivendo aqui em Natal, hoje nós fomos visitar o NAU, Angela, que vai ser onde vai ser o nosso Gala Dinner, né? Por que a gente vai fazer lá? Porque é um dos restaurantes mais bonitos do mundo. Então, você não precisa decorar o restaurante, já é uma decoração, né? E já vai ter os banners. E aí fomos lá, né? E aí a gente ficou... Qual é o problema? É que nós temos muito muçulmano que vem à conferência e que vai pedir comida halal. E nós temos também judeus, não tantos assim, que são ortodoxos e que vão precisar de comida kosher. Então, isso tudo é muito interessante porque traz uma outra quantidade de culturas e de referenciais que todos nós aprendemos, que a gente se esquece de que tem diferenças, em que a gente diz, o que eu faço agora com o cara que só come halal food? Né? E aí a gente tem que trabalhar junto com o próprio restaurante para se preparar para essa realidade. Então, quando você faz um evento desse, você tem esta oportunidade. Normalmente o ICDE, você foi a Lillehammer? Foi? Não. Não. Nós fizemos no ano passado e nós, Laís, com 12 trabalhos, não foram todos do Laís, teve a UFRN, teve a UFPE, da Cristine, teve a Fiocruz, apresentando experiências na área de formação ao longo da vida, na área de saúde. Né? Então, cada um trouxe a sua experiência para contar lá. Então, a gente, normalmente, o ICDE, ele tem uma representatividade tão grande, e esse ano que vem deverá ser ampliada, se o ministro da Saúde conseguir organizar uma reunião paralela sobre mediação tecnológica, que envolve os BRICS, os países africanos e os países latinos, e principalmente Mercosul, nós vamos ter a presença de muitos ministros que vão traçar políticas públicas. Na Noruega, no encontro da Noruega em que o Laís esteve, quem abriu, não abriu, ela deu uma palestra no meio do evento. Ela não foi ali para falar na mesa de abertura, não. A primeira-ministra da Noruega foi fazer uma palestra para nós, e aí uma das coisas importantes que ela disse:
by joining forces, ou seja, por unir forças, nós conseguimos os nossos objetivos. Né? Essa é uma das respostas do porquê que a gente precisa internacionalizar as nossas relações. Nós precisamos unir forças para conseguir os nossos objetivos. Nós podemos transformar esperanças em realidades quando a gente está unido, quando a gente discute conjuntamente as nossas diferenças. Né? Temos diferenças? Todos temos diferenças. Então, um evento que envolve mais de 90 países, pessoas com religiões diferentes, culturas diferentes. Nós vamos ter agora, da Arábia Saudita, a nossa embaixadora voluntária da Arábia Saudita é uma mulher que é diretora do Instituto de Tecnologia na Arábia Saudita, um país que as mulheres não tinham nenhum poder, e ela se qualifica, se forma e hoje comanda toda uma equipe num país extremamente preconceituoso em relação à mulher. Então, esses organismos internacionais possibilitam que a gente junte sonhos, não esquecendo ninguém para trás. E ela fez questão de usar esta expressão, leaving no one behind, que para a professora Ângela, ela já conhece isso com uma tranquilidade. Né? A professora Ângela cuida também da Agenda 2030, já cuidava na Andifes, mas um dos eixos da Agenda 2030, com seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, é não deixar ninguém para trás. E aí a gente imagina assim, na Noruega, será que alguém está para trás? Quem é que foi esquecido na Noruega? Aí ela explicou, porque alguém na audiência perguntou, ministra, quem é que está esquecido na Noruega? Né? Aí ela disse, primeiro, os refugiados, aqueles que vêm para a Noruega e que nós temos que pensar como é que nós incluímos eles na nossa sociedade. Entendam a nossa cultura, tenham espaço para trabalhar, se requalifiquem, falem a língua, porque senão eles estão vindo para cá em que condições? Aí ela continuou. A Noruega, ela tem toda a parte rica da Noruega, mas também tem recantos que são no interior que não são pobres, mas são asilados da tecnologia. Mas hoje em dia, dá para viver sem tecnologia? É possível alguém hoje prescindir de ter o seu cartão ligado com um smartphone que de alguma forma se conecta com o seu banco ou entra em contato com um médico e o médico vai dar orientação para uma idosa, um cuidador vai acompanhar, enfim, é possível prescindir de tecnologia, então aqueles ficaram deixados para trás. Uma das grandes tarefas num organismo internacional é que a gente possa discutir com cada país e cada lugar, que eles consigam perceber quem são aqueles deixados para trás na sua realidade. Aí a gente olha assim, no ensino superior brasileiro, quem está deixado para trás? Nós já melhoramos muito. O sistema de cotas fez com que, pela primeira vez no ano passado, nós tivéssemos mais alunos negros do que alunos brancos nas universidades públicas brasileiras. Isso é importante? É muito importante, porque isso muda não só a coloração da universidade, mas muda aquilo que entra como matéria a ser discutida na universidade. Uma universidade, por exemplo, que o seu curso de Direito só tem alunos de classe média alta ou alta, não vai se preocupar com a questão da habitação popular e a regularização fundiária, porque isso não faz parte da agenda daquela pessoa. Quando eu faço uma coisa plural, quando eu crio um currículo e quando eu permito que alunos de diferentes necessidades entrem na universidade, ele traz para os professores também uma série de inquietações que os professores também têm que estudar, porque a zona de conforto deles é que a gente não mude os seus currículos, não mude as suas novas temáticas. Quando eu trago novos alunos, ele traz as suas temáticas. Imagina uma mulher que consegue entrar na universidade e que o marido está preso no sistema penitenciário. Quais são as demandas dela? Quais são as inquietações?
o que ela traz de vivência para aquele curso. E olha como é que isso já dá uma enorme diversidade. Então, quando eu reconheço essas características especiais, eu consigo fazer uma formação diferente para cada uma daquelas pessoas. Então, há aqueles que são deixados para trás. Entrem na internet e procurem a Erna Solberg. Ela tem um vídeo que está lá hoje. Ela foi em uma reunião com lideranças internacionais e ela vai em direção a todos, brincando e tal, para dar a mão, aí ela faz assim. E fica todo mundo olhando, ela brincando com o coronavírus, como todos têm também, tem que dar uma brincada para não ficar uma vida chata. Quando nós fomos lá atrás, em 1988, nós somos de 1938, né? O ICDE ele surgiu em 1938, ou seja, ele é a instituição de educação mais antiga do mundo, né? Desde 1988 nós passamos a receber uma parte de dinheiro do governo da Noruega, tanto assim que a sede é em Oslo, porque uma parte dos recursos é subvencionada pela Noruega, e quem era primeiro-ministro na época? Uma socialista, chama Gro Brundtland. A Gro Brundtland foi a primeira primeiro-ministro que tomou para si a discussão do meio ambiente. E a partir daí a gente teve a Eco 92 também, em cima de um governo, uma mulher que tinha uma preocupação ambiental muito grande. Foi a partir daí que a Noruega começou a pensar a exploração inadequada de petróleo que eles tinham nas águas deles. Eles tinham enormes problemas também de poluição, e aí de destruição de meio ambiente, tudo isso, e a Noruega começa, nesse período, a dar uma guinada significativa na formação. E aí ela diz o seguinte: eu espero que o secretariado do ICDE faça uma contribuição importante para o desenvolvimento da cooperação internacional. Por que um governo vai bancar uma instituição internacional? Da mesma forma que agora o Macron está bancando a academia da Organização Mundial de Saúde. Às vezes é só por prestígio, para aparecer na foto, mas às vezes é mesmo uma preocupação internacional. Então, essa preocupação da internacionalização, ela tem crescido cada vez mais também nas universidades. Vocês vão conhecer a experiência da UFRN já, né? E uma das finalidades dos nossos encontros é criar a compreensão entre os povos. Quando a gente senta junto e discute as experiências de cada um, e discute as dificuldades que a gente tem, porque a gente às vezes chega lá, nós que somos aqui na UFRN, no LAIS, a gente tem tecnologia para chuchu, aí às vezes você vai para um evento desse, aí você entra numa sala com uma multiplicidade de realidades, que você chega e vai conversar com um representante de Bangladesh. A gente pensa assim, Bangladesh do lado da Índia, a Índia com todas as possibilidades que ela tem, com uma educação à distância riquíssima, mas Bangladesh não tem quase nada em educação à distância, de riqueza, de tecnologia, de recursos educacionais. Ou seja, Bangladesh precisa absolutamente que a gente e que outros países possam ajudá-los. Porém, eles não são miseráveis intelectuais, eles trazem os seus conhecimentos. Então, é exatamente, por exemplo, o que faz o LAIS quando ele vai à Tanzânia, e ele não simplesmente deixa a Tanzânia copiar alguma coisa, como se nós tivéssemos o colonialismo do conhecimento. Então, uma das preocupações que a gente tem muito grande no ICDE é que a gente incentive a compreensão entre os povos, mas que a gente diga que nós não queremos fazer imperialismo do conhecimento digital. Então, uma das grandes problemas que nós temos hoje, Márcio, é a questão de que recursos educacionais são abertos, mas eles têm sido produzidos sempre em uma língua prioritária, que é o inglês. E eles trazem, na sua grande parte, um viés muito grande na questão da cultura. Então, nós precisamos e temos lutado, e isso inclusive está na regulamentação da Unesco sobre recursos educacionais, que os recursos educacionais não podem cair no erro
de fazer a colonização cultural ou do conhecimento a partir dos países que detêm o conhecimento. Então, isso é bastante importante que a gente estabeleça essa criação da compreensão entre os grupos. A gente tem também, essa é uma das nossas conferências, é criar uma comunidade global. Hoje de tarde, estávamos lá no Laís, em reunião com elas, e o que nós estamos fazendo? Como é que nós vamos gerar uma conferência que já começa a ser interativa ao longo da preparação da conferência? Então, nós vamos estar criando, vai ser muito legal, Alexandre, a gente vai estar criando, a partir de outubro, nós vamos ter os embaixadores, nossos voluntários, vão pegar os 9 eixos, vão formular um rascunhão de guideline para cada um daqueles eixos, nós vamos disponibilizar online e as pessoas no mundo inteiro vão poder colaborar com guidelines para aquelas 9 linhas e a gente vai votar por meio digital durante a conferência o texto final da conferência de Natal. Então, não vai ser uma carta, né? Você vai para casa com um compromisso com cada um daqueles 9 itens, que é um compromisso de todos nós. Portanto, isso já é uma diferença. Nós vamos criar, eu quero ver todo mundo, a carinha de todo mundo lá. Nós vamos criar um mapa do mundo inteiro, em que as pessoas vão mandar, igual fizeram no Jornal Nacional, durante a campanha eleitoral, que você mandava um vídeo e aparecia a sua cara no mapa do Brasil, de onde é que você estava colaborando. E nós vamos querer criar um mapa do mundo inteiro de pessoas colaborando sobre online education, digitally mediated education, educação mediada por tecnologia. Vocês devem estar pensando, quem ainda não conhece o Laís, deve estar dizendo assim, mas por que fala tanto de educação aberta e à distância? Estou dando o exemplo exatamente nesse momento. Como é que a educação aberta e à distância ela tem uma importância estratégica que não tinha antes. A gente precisa dizer, foi graças à mediação tecnológica com o mundo digital que nós demos um upgrade completo na discussão da educação à distância aberta. Porque antigamente, imagina que se eu tivesse ainda a educação à distância por correspondência, não ia adiantar nada, né? Porque o carteiro não está podendo entregar carta porque ele está na quarentena. Então, não funcionaria. Não, então vamos fazer com vídeo. Tá bom, mas quem é que vai trazer o vídeo? O vídeo não vem por streaming. Então, é através dessa mediação da era digital que possibilita que a gente tenha dado um salto nos últimos 5 dias enorme na educação à distância, que faz com que aqueles que criticavam sem conhecer nem a tecnologia, nem as possibilidades, agora têm que rever suas vidas, né? Vão ter uma chance enorme de, pelo menos alguns meses, para alguns ficarem dentro de casa para pensar qual é a importância da educação à distância depois dessa experiência do coronavírus. Para vocês terem uma ideia do gráfico da onde a gente vai trabalhando dentro da conferência. A última conferência que foi em Dublin, a gente foi mapeando as conversas através de mídia eletrônica de pessoas que se envolveram na conferência de 2019. Essa foi a nossa conferência em Tianjin, que foi na China. Muito legal. Eu quero ver essa nossa conferência de Natal muito parecida com Tianjin, né? Por quê? É uma conferência que basicamente foi tocada pelos alunos. Eu me lembro que eu cheguei de madrugada em Tianjin. Imagina tu chegar em Tianjin de madrugada, falando nada daquela língua, tudo lá com aquela letrinha, tu olhava para aquilo e disse, e agora o que eu faço? Tinha uma menina com o pai dela, ela com um papelzinho, na época não tinha smartphone, ela com um papelzinho, esperando o professor Carlos Alberto de Oliveira. E a felicidade dela de receber
um professor que vinha dar uma palestra na cidade dela, numa conferência da universidade que organizou, e ela ficou sendo a minha acompanhante o tempo inteiro. Foi assim que a gente, nas nossas conferências do Laís, os estrangeiros têm um acompanhante. É meio que um anjo daquela pessoa, que é muito legal. Quando você chega num país que você não conhece ninguém, ter aquele que vai acompanhar. E quem são essas pessoas melhores numa universidade? São os alunos, né? Então, nós vamos ter uma oportunidade muito grande para que os alunos possam estar com todos esses estrangeiros que vão vir para Natal. Então, esse foi Tianjin, nós tivemos 1.500 participantes em Tianjin. Essa foi a nossa, de Dublin, foi a anterior. Eu convido vocês sempre a assistir o vídeo do Welcome Video para a nossa conferência daqui de Natal. Está muito legal. Não sei se a Ângela já assistiu, se o Márcio já assistiu, né, Márcio? Assistiu ontem no gabinete do reitor. E é muito legal. Olha como é que a colaboração internacional é interessante. Nós temos um vídeo. Esse vídeo encerrou a conferência de Dublin. Antes disso, na palestra principal do Ricardo, a gente também apresentou o vídeo no final da palestra. Quem encerrou a conferência de Dublin foi a embaixadora do Brasil. Isso fez uma diferença completa na relação. Imagina, e não era uma embaixadora qualquer. Ela era anteriormente a embaixadora do Brasil na Unesco. E ela conhecia o ICDE, porque o ICDE é o órgão consultor na Unesco para a discussão de mediação tecnológica. Então, ela já sabia que nós éramos a instituição mais antiga de educação, ela já conhecia de lá, e ela teve muito orgulho de saber que Natal iria receber a próxima conferência. Ela foi com a equipe dela toda ao jantar de gala, no 0800, foi convidada, né? Foi um jantar divertidíssimo, porque ela era uma pessoa muito divertida. Depois ela foi ao encerramento com um discurso muito legal, que o Ministério das Relações Exteriores divulgou o discurso dela, chamando as pessoas para vir para cá. E com isso, vocês sabem o que aconteceu? O Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Brasil na Irlanda, comunicou à Embaixada da Noruega que o próximo evento seria aqui e que o ICDE era da Noruega. Então, eles convidaram, quando eu estive lá na reunião do Comitê Executivo, que a gente fosse ter uma reunião na Embaixada do Brasil. Olha como isso é importante do ponto de vista de estabelecer relações internacionais. Aqui, a Noruega esteve visitando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Noruega tem muito recurso para alunos estrangeiros que queiram estudar na Noruega, muito recurso. Exatamente, a embaixada ofereceu, olha que legal, em cima da experiência do Laís e do ICDE, a embaixada ofereceu o auditório da embaixada para que o ICDE realize na Noruega eventos anteriores à conferência, para que a gente traga mais norueguês para a conferência. Mas isso não terminou aqui. O que aconteceu? Eles comunicaram ao Ministério das Relações Exteriores que nos recebeu o grupo do ICDE e o grupo do Laís para estabelecer uma parceria com o governo federal na área das relações internacionais. E isso demonstra que a educação vence barreiras, inclusive ideológicas. Eu quero que todos possam colaborar para a gente criar realmente uma associação global e também uma associação na América Latina. Esse cara aqui, vocês sabem quem é, que está ali passando no Twitter, porque nós já devemos ter chegado a 5.000 inscrições, mas é aquele cara que está ali no Twitter, é o professor Ricardo. Está aqui assinando, foi o ato de assinatura do nosso work plan, porque o contrato foi assinado pelo reitor, mas o work plan, que é o anexo,
estava sendo ali assinado. Essa era a presidente, não é mais, está lá na parede do Laís, é como se fosse o selo da Copa do Mundo que você está organizando, ó, esse cara aqui está realizando. E aí a Belinda não é mais a presidente, o presidente é o Nil Facina, que é da Universidade de Athabasca, que é a nossa parceira, que nós temos um pesquisador que está lá, que temos a professora a Cristine, que acompanha também o trabalho que ele está fazendo lá. Olha como é que você vai estabelecendo uma rede de produção de conhecimento através do mundo. Do meio também não está mais. Quem está no lugar dele é a Torum e todos ali com o Brasil 2021. Era o stand mais bonito, acho que foi o stand mais bonito que eu já vi no ICDE, em todos, eu estou no ICDE desde 1999, foi um belíssimo stand. Padrão Laís. Então, a gente precisa ter, a gente tem esses eventos, Leadership Summit, International Regional Conference, partner events, como esse que a gente está fazendo hoje, o President's Meeting, que nós vamos ter lá na Sala dos Conselhos no ano que vem, e fóruns de políticas públicas, como vamos ter o da uso de mediação tecnológica na área de saúde. Então, essas eram e aqui está o nosso reitor. Na visita que nós fizemos, está aqui eu ali com aquele sorriso, Márcio aqui na ponta, o SRI belíssima ali, a Renata lá na ponta, Carilane ali, né, lindíssima também, só coisa feia estou eu aqui, aquele sorriso. Né? Essa é a Caroline e essa é a Torum. A professora Carmen, que é a nossa coordenadora de educação à distância. Para vocês entrarem em contato conosco, lembrem o seguinte, como nós somos membros do ICDE, vocês todos têm direito de participar de eventos do ICDE com redução de valores das atividades. Então, tem um congresso que eu tenho interesse de ir. Se ele tiver patrocínio do ICDE, tem preço reduzido, vocês têm o direito. Também toda a produção acadêmica do ICDE, ela está disponível para vocês. Então, quando vocês estão fazendo os seus trabalhos de final de curso, de pós-graduação, podem também buscar as referências, principalmente sobre análise de dados, né, de Learning Statistics, Learning Analytics, Data Banks, inteligência artificial, Machine Learning, todas essas coisas já são pesquisadas. A questão da qualidade, Gustavo, a medição de qualidade na área de educação à distância, que é um dos eixos de pesquisa que a gente tem no ICDE. Então, esse material está todo disponível lá. Entrem no site e aí queria mais uma vez agradecer ao professor Ricardo por essa oportunidade e enfim, pedir desculpas mais uma vez. Elas mandaram, como eu disse antes, um beijo para todos, por isso vim com a camisa da Noruega, em homenagem às professores, às nossas colegas, que não estiveram aqui, não foi por desejo, mas foi pelas impossibilidades que vocês têm acompanhado do crescimento do coronavírus, que nós, aqui no Laís, pelo menos estamos fazendo a nossa parte. E isso, para encerrar, a Agenda 2030 ela é uma agenda pessoal, ela não é uma agenda de governo, ela começa com você. Então, quando a gente oferece um curso sobre coronavírus, que é um curso que foi desenvolvido pela Organização Pan-Americana de Saúde, que nós traduzimos, disponibilizamos na nossa plataforma, envolvemos toda a equipe técnica para em uma semana desenvolver um curso, né? Uma semana, na verdade 2 dias, mas na verdade foi sendo construídas as negociações, porque tem tudo isso, imagina, são organismos internacionais, você chegar a um acordo e você disponibilizar isso, individualmente o que eu estou fazendo, qual é a parte do meu umbigo nesse território de latifúndio cabe para eu fazer da Agenda 2030. Então foi esse que a gente achou agora, que é como a gente sempre faz, tanto no ICDE quanto a gente faz no Laís. Buscar qual é a minha responsabilidade dentro da Agenda 2030. E
O que eu sugiro a vocês é que cheguem em casa, leiam a Agenda 2030, leiam os 169 metas da agenda e se vejam dentro dela. Em que você, no seu curso de graduação, de pós-graduação, de especialização, em que você, no que está estudando, pode ser importante para fazer a diferença dentro da sua região, da sua cidade, do seu bairro, da sua instituição, para que a gente viva num mundo mais sustentável até 2030. Então, obrigado.